Vê. Não, Antigamente. carne de porco na lata. Sim, mas antigamente a geladeira era a banha, né? Sim. Próprio. Ou Dani, tem costelinha ou tem uns pedacinhos do filezinho. Aí tem vários, tu pega o pedaço assim, Sim, bota na na panela, banha. já pronto pra E a banha tu Deus. reciclava, Imagina usava aquilo na várias banha, vezes. cara, enlatado lá por um tempo. Aquilo lá, tu quer exorcizar um vegano, tu pega aquela latinha e faz assim, né? É. Não, por sinal, Não, Gugu, começou o programa. já falando em comida, vamos fazer uma homenagem aqui. Homenagem? Homenagem Homenagem a Tupá. ao nosso chefe aí, Pois que é. emagreceu 10 quilos. Fabiano emagreceu 10 quilos, né, tu viu? Visíveis os 10 quilos Uhum. emagrecidos, cara. Olha aí, ó. Tá feliz, ó. Cara- Tá piscando a luzinha de tão faceiro que tá. Só que se tu for ver também é prejuízo A tu Laura emagrecer tá 10 feliz quilos, e agora ela né? consegue respirar. Porque tu tem que ajustar as roupas, Não, tem acho que que ela comprar tá roupa feliz que nova. agora só tem um prazer, né? Se ela tinha dois, né? Ai, começou, né? Vamos lá. 1, 2, 3 e... Boa noite. Boa noite, amigos Boa da noite. Conecta Mais TV. Está começando Hora Bolas, um programa de bate-papo, entretenimento, descontração, cultura, história, religião, História. política... Hã? História. Hoje é história. Hoje é história, claro. E o Hora Bolas, você sabe que vai ao ar a partir, a partir das 10, né? É que nem o Jô Soares às 11h30, nunca É, era 11h30. exato. Era legal, né? Na época da A SBT gente ficava era... acordado às 11h30 Sim, pra a assistir gente o começava, Soares. a ficar acordado às 11h30, começava 1 da manhã, às vezes, o programa. Mesmo na sexta. Sexta passava outras coisas. Ah, sim, sexta era o... Não, sexta era outro canal que a gente tinha que Era o botar. canal, privê. 10h30. Era bom Cine Privé, né? E o Hora Bolas tem no comando técnico, nosso líder, nosso comandante, nosso pagador de salário, né? Fabiano Rodrigues Oliveira. Fazendo crossfit agora. Ele agora perdeu 10 quilos, cara, puta merda. Que não recupere, né? Pois é. Na minha frente está... Como é? Ezequiel. Piada Maria Helena, como é Gustavo. que é? Daniel Endres Durli, o Piada Rosa, um deles, né? Lucas, O não nome outro, da né? Rosa. Epaminondas, Maicon. né? Ninguém sabe, mas é Epaminondas. Maicon Iria Del ser, né? Sávio, eu sou Gustavo Prates, né? Hoje não temos a presença do Lucas, o que houve? Meteu atestado? É que o Inter ele tá indo de ressaca. Ele entra da- de ressaca É, do 7x1 Uhum. 7x1. ou do jogo com o Fluminense? Tá louco, o aquele? que foi esse jogo, cara? 7x1. Mas é o Fora Inter. os sempre- ameaças, Já né? viu aquele quadro lá que tem o Inter no ciclo do ano, né? No final do ano ele sempre embala no final do campeonato e eu acho que ano que vem vai mudar tudo. E aí tá, tudo bem Não, assim. os colorados... Mas tu Mas chegou a agora preparar, ainda Gustavo, que a nossa alegria é ver o Inter perder E a deles e também. a deles é ver a gente perder, cara. A gente não é tão medíocre Mas é por isso que que a o gente futebol os títulos pra gente é... é a Cara, desgraça mas dele. Irrelevante. eu não acho que é igualitário. Eu acho que os PT e os gremistas são os mais fanáticos que tem, cara. que pau no cu. É isso aí. Ora Bolas, que sempre tem um convidado que vem contar a sua história, as suas histórias ou a história de uma cidade, Um né? programa super graduado hoje, né, Gustavo? Não sei, é? Tá Olha louco, só. Hoje né? nós vamos aprender muito. Formado em demagogia, pedagogia pela UX em 2007. Ele é pós-graduado em tecnologias na educação pela UX também. Olha a UX, né? Nossa patrocinadora. Nossa inclusive. super patrocinadora, um beijo A pra você. UX é demais. Graduado em História pela URGS 2020. Mestre em História pela UX em 2021. Especialização em Administração Escolar, Supervisão e Orientação Escolar, Coordenação Pedagógica e Educação à Distância. Graduado em Ciências Sociais pela URGS em 2023. Teve formatura agora? Ô, Gustavo, isso aqui tudo não cabe no LinkedIn, eu acho, cara. Pois é, cara. É tô muita pensando. coisa, cara. Não, já dá pra pedir um intervalo agora, depois que tu lê o currículo, aí Já já pede voltamos intervalo. com Cassiano Milhavaca. Pior que depois de tudo isso, se o cara não for aquele, né? Tá, sem repetir lascou. o que eu falei. Sem repetir o que eu falei. Quem é Cassiano Milhavaca? Muito bem. Então, Cassiano sou eu. É um bom começo. Sou professor da Rede Pública Municipal de Nova Prata. Trabalho na Secretaria de Educação. Tenho formação na área de História, né? Comecei também trabalhando na área atuando nas escolas também. E o meu trabalho, eu acho que o que talvez chame a atenção é que eu trabalho bastante com a história da cidade, né? Meu foco bastante é voltado para trabalho com memórias, com o patrimônio, né? Para ainda mais principalmente dentro da educação, né?
que, como a gente estava comentando agora, né? Muitas vezes a história da cidade a gente acaba deixando lá de lado, esquecendo, Uhum. não vira currículo muitas vezes pra gente estudar. E estudei no Tira, comecei no magistério ali, né? Era o único cara, a única piada da turma. Ó, que beleza. privilégio. Né? Os engenheiros da turma de engenheiro é o contrário, né, É cara? o contrário. Mosca branca. Mas tinha essa facilidade? Tinha aquela facilidade ou era tipo entregador de pizza, assim, pode... chega perto, mas não pega, mas não come, né? Não, acho que vamos trocar de assunto. Vamos lá. Aí Tem um anel no dedo aí e tal, não vamos comprometer. É complicado dormir no sofá ainda. Não né? me comprometa. É que por faz tanto favor. tempo, né, gente? Então, Não lembro mais. Ah, a mãe estudava, fazia magistério, eu adorava ir lá de tarde dar uma volta. Sério? Meu Deus. que beleza. Então me diz uma coisa. É verdade que Nova Prata estará fazendo 100 anos ano que vem? Ano que vem. Né? Muita gente tá achando que vai fazer esse ano, né? Porque acho que teve muita coisa. que Acho que a gente Os tá com essa, eventos... É, né? tem uma- tá com essa fobia de tanto querer chegar nos 100 anos que tem muita gente achando que fez. É que nem vai fazer adolescente, 100 quando anos. A gente né? quer chegar nos 18, né? Depois vê que não. Mas que não, vai fazer no dia 11 de agosto do ano que vem, 2020. 100 anos. Quando entrar agosto ano que 24. É, quando entra agosto Vai tem fazer festa. 100 anos de idade. No momento, ela está com 99 anos. Lembrando que é 100 anos de emancipação política e administrativa da cidade, né? Também tem outro detalhe, muita gente acha que a cidade só tem 100 anos, que ela se emancipou, Não, ou que ela... 100 né? anos é autonomia. 100 anos de autonomia enquanto município, porque, além disso, ela já tem muitos Vamos anos ainda. Começar dos primórdios. Vamos, aí, entre- como vamos é que entregar. Não, começou o vamos negócio? entregar a idade de Nova Prata, então, Dani. Quantos anos Exato. tem Nova Prata, então? É difícil, né? Vamos começar. Depende da abordagem que tu pega. Tu vai querer pegar a partir do. Era um paradouro aqui da Buarque de Macedo. Na Nova verdade, Prata. no princípio, Deus fez o céu. Isso, depois Se Nova nós Prata. começar por aí, já tem Aí os milhões de chineses anos. começaram a atuar, né? Construíram um monte de coisa e depois chegaram na Nova Prata. Então. Sim. A Estrada Buarque de Macedo, né, ela tem bastante um papel bem importante no desenvolvimento aqui da cidade. Mas um dos aspectos também que teve bastante destaque é a criação da colônia Alfredo Chaves, né, e a chegada dos imigrantes europeus, que essa história a gente já está acostumado, já ouvi falar muito, né? Os processos migratórios ali da segunda metade do século XIX, né, que tinha como objetivo suprir a mão de obra escrava, que o Brasil estava passando por um processo de extinção da escravidão, né, que estavam com aquelas, a partir da segunda da segunda metade ali do século XIX, com as tais das leis para inglês ver, né, para tentar, né, tu já tá tendo um mundo inteiro A melhor já de dentro. todas era a lei dos sexagenários. O escravo que chegasse a 60 anos estaria solto, né? Só que ninguém chegava a 60 anos, morreu com 40, expectativa de vida, é 30. Os escravos nas charqueadas era 27 anos. Os escravos lá apanhasse de pouco, Pelotas, né? Aliás, é bem interessante, eu estava comentando isso em Encharqueadas, né? Que você tem uma imagem muito também de que no sul não houve escravidão. Né? Aqui na região aqui também não houve. Lógico, nas colônias italianas, né? Mas nas colônias dos imigrantes, dos italianos, dos alemães, dos poloneses, não tinha a mão de obra escrava pelo simples fato de que a ideia de trazer os imigrantes era a substituição da mão de Sim, obra sim, escrava. sim. Então eles eram proibidos de usar mão de obra escrava. E tinha que comprar escravos, não tinha condição de comprar também. E além disso também era proibido, né? E até porque exatamente era a ideia do governo era essa, era fazer essa transição, né? O que é muito hilário da história do país, porque tu tem em 1888 a abolição da escravatura, né? Aí tu tem os afrodescendentes não tendo direito à terra, nada, e os caras que vêm de lá da Europa Sim, ganhou antes. ganham, não é que ganham, até a lei das terras em 1850 eles ganham, né? Mas depois eles têm que pagar, mas pagam com aqueles valores, com trabalho e por aí vai. Né? Então a região, se tu dizer assim, da Serra das Antas para cá, né? Não houve a entrada da escravidão, a gente pode né, dos afrodescendentes. Ela aparece muito mais aqui na região dos Campos, né? Lagoa Vermelha, André da Rocha, que tem alguns relatos, né, esporádicos. E no sul a gente tem muito também a questão das charqueadas, né? Que foi considerado uma das piores regimes de escravidão piores que tinha no Brasil.
né? Que realmente, como tu comentou, os escravos viviam em menos tempo e as condições eram mais insalubres. Inclusive, tudo isso veio à tona a partir de um trabalho de uma tese de doutorado do Fernando Henrique Cardoso, que depois foi nosso presidente, que ele escreveu, que ele produziu, né, uma tese exatamente em cima disso. Sabe que... E... Desculpa. Não, vai lá. Eu fui visitar uma charqueada em Pelotas e tinha um cara lá contando as histórias. E aí Pelotas vem do nome da... eles faziam um barco lá de couro que cruzavam lá o rio e um escravo, e era pelota porque era parecida com uma bola, né? E aí, isso que eu ouvi lá, também não sei, daqui a pouco tu... Corrige. Não, corrige. Não, desconheço. Não. E aí, por isso que ficou Pelotas. Daí, imagina todas as charqueadas na beira do rio lá, carneando lá e coisa e tal, era puro sangue aquilo lá. E inverno rigoroso nosso, imagina. E aí, pra cruzar aquele rio, eles usavam um escravo com uma corda na boca, nadando, puxando a tal da pelota de um lado pro outro. A expectativa de vida de um escravo de charqueada era, em média, 27 anos, porque ele vivia nessas condições aí de escravidão. E 27 anos terminado, né? Não, e a insalubridade era assim, ó, frio, e tu trabalhava com charque, com sal. Bactéria, Então tudo, tu imagina podre. o sal, o frio, Corrosão né, da a pele, corrosão né? da pele, rachos, enfim, isso ia terminando, né, com a pessoa. Ah. Mas voltando para Alfredo Chaves, né? Tá tão bom o papo, né? Todo mundo fala bastante disso, né? Que a região começa a se desenvolver a partir da colônia Alfredo Chaves. Inclusive tem uma imagem, acho que tá na tela ali, que é uma É a mapa da... é o mapa da colônia Alfredo Chaves, né? Por que esses imigrantes eles vêm para cá, né? É uma ação do governo, como eu comentei, uma para substituir a mão de obra escrava e a outra que era para branquear a população, né? Vamos ter que ser bem francos, falar a verdade, tá? Sim. No Brasil, o governo Dom Pedro II, ele entende que a população está ficando muito negra, ele precisa clarear ela. E hoje as mulheres querem bronzeamento artificial, praia, essas coisas. Os só homens pra estão pegar. fazendo bronzeamento. Tá tudo voltando. Ele descendente filho de austríaca, né? E de portugueses, né? Então... Mas é a sociedade como um Claro, todo era o que tinha pensamento da época. essa visão. A gente tem ainda muito esse resquício eurocêntrico, né? A gente Sim. pensa muito, Como europeu. né? Que nem eu acabei de falar agora. A região começou a se desenvolver baseado no quê, né? Desenvolver porque eu entendo o desenvolvimento o quê? Que vieram os caras aqui, expulsaram os indígenas que estavam aqui e começaram a produzir uma cidade. Isso então pode ser um desenvolvimento. Eu acabei de entregar uma fala que é corriqueira do nosso dia a dia, né? Mas a ideia da imigração foi essa, foi substituir a mão de obra, né, branquear o país, e na região sul foi ocupar o território, que era um dos grandes problemas do Império Brasileiro, e você sabe, né, a história do Rio Grande do Sul está repleta de histórias de problemas com fronteira entre espanhol, Guerra Cisplatina, né, e por aí vai. Então, na verdade, dá para dizer assim, ó, o governo imperial juntou o útil ao agradável, né? Ele tá olhando para a Europa, que está super lotada, cheia, carregada, está esfacelada para as descentralizações dos territórios, principalmente, brigas internas, a dificuldade que as pessoas têm, a terra, a comida, e aí ele vai fazer uma propaganda, né? Inclusive tem diretores, tem toda uma equipe, um ministério voltado para esse trabalho de imigração, e faz a propaganda, de, ó, vem para o Brasil que lá tu vai ter a chance de... País tropical, daí mandaram pro sul aqui uma equipe de lá. Os italianos chamavam a terra da cocanha, né? A cocanha era o mítico país lá que corriam rios de vinho, que a comida caía do céu. Mas essas da serra que se Essas pessoas pegaram, que vieram povoar o Rio Grande do Sul aqui, elas foram praticamente expulsas de lá? Ou elas vieram por vontade? Não. Elas vieram por vontade própria. Era a chance da vida deles, né? Pensa tu tá numa situação, passando fome, não tendo acesso à terra, e tu se deslumbra com a chance de talvez tu ter a terra. Não tinha internet naquela época, mais que tu ia. Não tinha cartão de crédito. A única coisa que tu tinha era pra atravessar o oceano, né? E Sobreviver essa atravessada. Sobreviver, né? Lembrando que nós estamos falando de uma época que nós temos barco a vapor,
Sim, não que tinha leva vacina, não tinha meses antibiótico, para não cruzar tinha- o oceano, que as pessoas morriam, porque, tipo, tudo que entrava, o que se comia, o que se bebia, era o que tinha no barco, não tinha outra... Né? Então, muitas pessoas morriam de escorbuto, por exemplo, que era a falta de vitamina C, que era a primeira coisa que estragava, eram as laranjas, as frutas cítricas. Qualquer E depois febre. a água, que não tinha muita coisa e acabava contaminando, então muita gente nem chegou. Né? Centenas de pessoas apertadas ali, né? E as que chegaram também, tipo assim, ganharam algum, né, a partir da Lei de Terras de 1850, ganharam. Tipo, os alemães que chegam no Vale dos Sinos, aí começa a chegar em 1824, que são os primeiros, assim, eles até ganham as terras. Né, e ocupam toda aquela região que a gente hoje conhece bastante, né, que é uma região muito São popular, Leopoldo, de origem Novo Hamburgo. alemã, Uhum. né, que é ali o Vale do Caí, do Hamburgo, São Sebastião do Caí, Bom Princípio. E aí começa a chegar uma leva maior daí de imigrantes italianos a partir de 1875, que daí eles vão começando a ocupar as Bem outras... depois. Bem depois. 50 bem anos depois. depois. 50 Só que os anos italianos, eles chegam em grande quantidade. Né? Se tu pegar o período do auge ali, falando desse período, dessas situações, entraram 1,5 milhão de italianos. Imagina a pro Brasil. barulheira desses caras entrando, esses italianos. Imagina todo quanto porco. feliz. Ah, porco. É. E eles tiveram 2 destinos, né? Grande parte ficou em São Paulo, São Paulo. Uhum. exatamente para o quê? Para trabalhar nas lavouras de café. Antes em São Paulo chegaram, né? Muitos chegavam, ficavam em São Paulo, e outros vinham para a região sul. E muitos que foram para a Argentina. E muitos Argentina. acharam que estavam indo para a América, para os Estados Unidos. Mas a América era daqui. É porque os Estados A Unidos América foi um do dos Sul. primeiros, como nada se cria, tudo se copia, né? O Império Brasileiro copia a ideia dos Estados Unidos, Sim, porque os Estados Unidos é o primeiro. Tanto que se tu pegar, hoje tem bastante esses sites na internet que tu procura a partir do teu sobrenome. Se tu tiver um sobrenome italiano, se tu não tem, pega um sobrenome emprestado italiano de alguém aí, É. faz essas pesquisas nessas árvores genealógicas. Essas árvores tem um Vocês aplicativo. podem ver que ele vai apontar provavelmente 3 a 4 lugares. Na Itália, nos Estados Unidos, no Brasil e na Argentina. Né? Que é os lugares onde muitos desses italianos vão se deslocar, vão tentar uma vida nova. É Gênova, o porto que mais saiu Normalmente italiano Gênova. pra cá, né? Sim. É o porto principal, né? Tem várias regiões. E os poloneses também depois, né? Também, em 1869 ali também. Mais coloridos daí, assim, as casas, as coisas. Eu tô brincando. Mas assim, ó, então, bom, então é a história dos imigrantes, basicamente isso. Aí, a chegada em Nova Prata, né? Aqui eles encontraram já outros italianos, né? Que era o Henrique Lenz e tal, né? Que, por exemplo, já tinha uma casa de comércio, né? Os primeiros... Na verdade, o projeto da Colônia Alfredo Chaves ela vai acontecer bem depois, né? Porque a ideia do governo é começar a lotear o que está pro lado de lá do rio, né? E eles tentam dar conta de suprir tudo que está ali. Então ali se cria a Colônia Caxias, que é a pérola, que é o centro, que é onde que tem toda, inclusive a administração da coroa, do império, né? Vai ter depois a Colônia Dona Isabel, que vai dar origem a Bento, vai ter Conde Deu, que é Garibaldi, e eles vão saturando. Só que vai chegar uma hora que começa a chegar tanta gente que eles se obrigam, né? A atravessar o rio e começar a montar a Colônia Alfredo Chaves, né? E a Colônia Alfredo Chaves, ela começa, então, a ser loteada, mas ela para, e aí a gente pode começar agora trazer um outro lado da história aqui, que ela vai se loteando todos os terrenos, as terras devolutas, né? Mas para na altura onde hoje está Nova Prata, porque essa terra não pôde ser loteada porque ela já era de propriedade de Tinha um casal. problema do cartório aqui. Como é que era, No registro. como é que era feita essa divisão aí? É que as terras da cidade pertenciam ao Silvério e Placidina de Araújo. Exato. Né? Então a colonização, o limite dela acho que é até o Retiro, por Isso, ali, né? até se eu não sei se dá pra botar na tela o slide 1 ali, dá pra ver bem nesse mapa. Vê ali. Se você dá. Chefe, bota o slide. Nessa um. hora ele dá uma cochilada. Aí, ó, Ah, essa é a quando- Colônia Alfredo Chaves. Tá. Eu gosto de mostrar muito esse mapa porque ele desenha bem como é que é a Colônia Alfredo Chaves, ela é criada em 1884. E tá? quem foi o Alfredo Chaves, afinal? Alfredo Chaves, ele foi o diretor-geral da colonização. Ele era um cara que era responsável por esse processo, por essa De imigração. propaganda lá pela imigração na Europa, né? Aliás, todos os personagens aí são todos do Império, né? Sim. O Conde Sim. Deu, a Dona Princesa Isabel e por Sim, aí sim, vai. Tudo se homenageavam, né? Se auto-homenageavam. Aí com a República daí tiver que mudar os personagens, né? Virou Caxias, Bento, Farroupilha, Garibaldi. E assim vai, Então aí tu tem o Alfredo Chaves, ó. Que é uma Mesopotâmia, uma terra entre rios ali. Tu tem o Rio da Prata, à direita ali, né? À esquerda, Carreiro.
embaixo vai ter o Rio das Antas. Essa parte toda quadriculada são os lotes. Então tu vai ver ali que tem tipo umas linhas, né? Então esse é o desenho das linhas, os travessões, as estradas, onde que tu vai chegar a cada lote. E cada quadradinho é um lote. É um desenho de um loteamento. Por isso que hoje a gente fala muito a linha primeira, segunda, 10ª, quinta, a linha senadora Sim. Agora eu Tá vi muito os quadradinhos ali. tá muito. Até se você quiser ir pro slide 2, tem um zoom ali. Slide 2, chefe. O número, a imagem 2, acho que é. Porque Nossa, como é que... os lotes que estão era até feito, hoje, né? né? O Rafael. Esse, por exemplo, é onde que é Nova Bassano hoje. Certo. É um mapa, ó, que mostra todo o loteamento. Eu tô vendo ali a rua Então, de trás ali do Bassano. Esquiva Debit. Tá vendo ali, Dani? Sim, Então cada linha tinha um nome. É Pinheiro Machado e Esquiva Debit. Muitas delas tem até hoje o nome. E aí tinham esses lotes. O Bassano chamava Silva Paz, né? Depois vai ser Nova Bassano Deu Grapa, depois vai ganhar o nome de Nova Bassano, né? Isso. Mas lá na imagem 1, voltando agora pra imagem 1, tu vai ver que tem uma área em branco ali, ó. Né? Um espaço, Duas áreas ali. Em cima lá. Isso, bem no canto direito superior ali, né? Nossa, professor de geografia, você me escuta falando isso, ficam loucos. A norte lá, né? Noroeste. Noroeste. Nordeste. Né? Nordeste, verdade. Sim, Nordeste de quem sai ou de quem entra, né? Tá. A partir da Rosa dos Ventos ali embaixo, Isso aí, no tá. Nordeste. Ah, a Rosa tá ali. Aliás, se tu olhar, tu vai ver que praticamente esse espaço em branco, ele meio que se tu lembrar do mapa de Nova Prata, ele lembra o mapa de Nova Prata. Exatamente. Pode ver todo Prata, o lá, contorno do Rio da Prata. Vai e vem deles lá. Com a imprecisão Essa do desenho. área, ela não é loteada porque ela é do causado do Silvério e da Dona Placidina. Que eles chegam antes da fundação da colônia, antes da colônia ser loteada, né? Chamaram o Murilo foi lá, fez a medição. Era a Flacidinha de Araújo. Passa. Daí o Silvério, ele chega aqui em 1846, compra, né, essas terras de um fazendeiro de Lagoa Vermelha, do Cesefredo José Pereira, né? E depois, com a lei de terras, ele vai ter que regularizar ela, enfim. E aí ele fica bem bastante preocupado por causa disso também, né? Porque começa a se formar a colônia Alfredo Chaves e ele corre o risco de, se ele não regularizar as terras, ele vai perder, né? Porque, como eu tinha colocado antes, né? Em 1850, a terra no Brasil, ela deixa de ser uma coisa de posseiro e ela passa a ser uma propriedade. Até 1850, terra não era problema no país, né? Sim. Chegava, Porque isso é meu. Isso é meu, é onde minha vista Quem alcança. tomava, Isso. As divisas era a Sanga, era o Capão de Mato, Isso. é tudo assim, né? Tanto que se tu lembrar da história do Brasil, lá desde o começo, da chegada dos portugueses, o que eles mais queriam era trazer gente, principalmente os fidalgos de Portugal, né? As capitanias hereditárias, tu ganhava um estado inteiro para tu ser dono. E nunca havia. Né? Depois também com a questão da economia, né? Do regime da cana-de-açúcar, né? Os grandes engenhos, eles eram calculados a riqueza pela quantidade de escravos e não pela terra, porque terra... Sim. Mas a partir de 1850, tu tem sim, a terra se transforma numa propriedade, num bem a ser vendido, a ser passado. E aí o Silvério tem que se agilizar, porque ele está aqui bem nessa época, né? Ele compra em 46 e aí ele tem que, a partir de 50, regularizar ela para não perder, por causa disso, porque tá chegando a colônia Alfredo Chaves, né? Na cola dele. Certo. Pessoal de Veranópolis. Certo. E aí... E aí que nós vamos para o intervalo. Eu parei porque vi essa luz piscando um monte, aí eu sei entendeu que já, tem né? lá no... Bom, pessoal, esse é Cassino Mirevaca, nós vamos ao intervalo, depois teremos... Tem que ficar aqui até uma hora teremos da manhã. Olha que interessante. Teremos sorteio hoje, né, dos ingressos para o Cinelux, né? Temos... Que filmes estão passando aí, Maicon? Não consigo ver, cara. Cara, Não, mas tá no celular ali Patrulha atrás. Canina eu fui, é espetacular, até eu me emocionei. Sério? Sim, levar as crianças. Patrulha Canina, eu tenho uma patrulha em casa. História, Eu tenho 6 em casa. A cadelinha lá morre no final. Desculpa, Não, pessoal. coitada. A Sky. Sky? Sky? Sky Caiu a Sky, Sério? é uma Sky gata. Ela vai ressurgir no outro. eu Olha acho. os filmes aí, Patrulha Canina, Patrulha Canina, Trolls 3, O Protetor. O Exorcista. O Protetor é o último agora, acho que não vai ter mais, é o último dos filmes. O né? Exorcista O deve ser o... Exorcista. O Denzel? Não. E o Five Nights at Freddy's. O que será isso aqui? 5 noites no Freddy's, que é uma boate, um bar? Deve ser putaria. Mas é isso aí. Depois vamos ter sorteio dos ingressos. Né? Prestem muita atenção, né, nas conversas aqui do Hora Bolas, que a pergunta surgirá dos nossos bate-papos. Tá? Já voltamos com Hora Bolas pela Conecta Mais.
ter saúde para você. Ter energia para aproveitar a vida do seu jeito. Se equilibrando entre alguns imprevistos e grandes alegrias. A gente acredita que essa seja uma boa receita. Afinal, manter a felicidade é um hábito saudável. E sobre cuidar de saúde, a gente entende. Somos a Unimed. Preços especiais e horários diferenciados é no Posto das Flores. Bandeira Petrobras e certificado de olho no combustível. Em Vila Flores, na BR-470. Atendimento de segunda a sexta e aos domingos. Aqui, seu tanque cheio é garantido. Venha viver uma experiência gastronômica na La Parola Pizzeria. Um ambiente que é uma verdadeira viagem pela Itália. Com as deliciosas pizzas feitas artesanalmente, com muita qualidade e capricho. La Parola Pizzeria. Uma experiência completa. Clínica de Urologia e Andrologia, Dr. Reginaldo Oliveira Rosa. Desapropriar Sábado? aquela casa, a prefeitura ali. Ah, eu acho que sim. É, que sim. Fazer um Eu também acho que fazer tinha, um busto. tinha que museu. devolver pra cidade, né, Gustavo? É isso aí, porque afinal de contas, patrimônio histórico, né? Voltamos com Hora Bolas pela Conecta Mais TV, recebendo a visita de Cassiano Milhavaca. E vamos agradecer aos nossos gentis, amáveis, fantásticos e queridos patrocinadores. Há 5 anos conosco, né, Gustavo? 5 anos fiéis, né? Olha ali, ó. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Ganhei um chapéu do Sicredi. Eu ganhei Vai ter vários, a né? terceira agência Eu já do ganhei vários Sicredi, chapéus né? dos Sim, bancos, cara, né? mais Agora, uma agência. agora Né? Os caras Tá não louco. param, Os eles caras são são imparáveis. demais, Sicredi- cara. Não, gente que coopera cresce. Não adianta, né? incentivam Eu acho que o eventos, segredo é cooperar, né? Eu também acho. Pode passar? RP Mercados, nosso melhor é por você. Aberto também aos domingos e feriados. É o Robertson já? Pamela. Não, mas é melhor dizer assim, ó, não fecha nunca. Não precisa nem dizer que aberto Não, domingos mas e é feriados. que fecha à noite, né? Tem que dormir também. Universidade Olha aí, de ó. Caxias do Sul, que nem diz aqueles, a alma mater. Nós né? estudamos juntos na UC, né, Dani? professor Estudamos juntos, Cassiano, tem né? umas A UC cadeiras é juntos. maravilhosa, eu amo a UC. É para todas as escolhas. Provas online, faça sua transferência com 50% de desconto. E tem campus em Só Nova não Prata, estuda né? quem não quer, né, Gustavo? É isso aí. Posto das Flores, o posto da galera, preços especiais, horário diferenciado ali em Vila Flores, Aqui do na ladinho. beira do É asfalto. bom ali, ó. esse Do ladinho. É bom, barato, é é bom. bonito Ladinho. e É bom. barato. É verde, é A amarelo. gasolina é boa demais. É isso aí. Ô, Gin Sushi Ah. Bar e Delivery, o mais Salivou completo agora. céu. e melhor Gosta, buffet Cassiano? de sushi Gosto. da região. Fui lá Beleza. sexta-feira, bah, não devia ter ido. Meu Deus do Que céu. madrugada longa Que depois. coisa boa. Maravilha. Luiz Felipe Denardi Goulart, Unimed, Vale das Outro Antas. parceiraço nosso. O serviço de medicina preventiva. Anote o telefone, Cara, 3242-0000. O telefone mais fácil que tem em Nova Prata, disparado. De olho fechado, tô certo. É mais né, Dani? fácil esquecer o 3242. Não, fecha o olho e Ó, tô aqui, ó. Eu queria fazer um agradecimento aqui, Gugu, também ao Baruto e o Saulo Minosso. Fizeram um baita evento, eles fazem todos os anos na fazenda lá do Saulo. Ovelha, cada um leva a sua bebida. Merchan, isso aí? Cada é um leva a merchan? sua ovelha. Não, É não. merchan? Não, já foi. Já foi? Já Tá. foi, já foi. Cada E um leva a tava sua ovelha, espetacular. É? Tinha ovelha? Viva, Tinha ovelha. ovelha. Ovelha viva, ovelha morta, tudo. O nosso convidado de hoje é Cassiano Milhavaca. Tu é do Prata mesmo, né? Sim. Natural do Prata aí. Uma milha vaca da onde? Do Milhavaca. Do ali de Prata. Cacá. Então, como é que foi tua experiência como professor em sala de Não, eu aula? quero saber como é que foi a traumática? primeira Não, É. pelo contrário. Esse trabalho todo meu fim que eu na escola. de começar a Dando aula. gostar e trabalhar e partir para isso, né? Foi a partir de muita coisa que eu vou conversando, principalmente com adolescentes, com crianças.
né? Eu digo que comecei meu trabalho bem pequeno, assim, e a partir até das próprias contribuições e dúvidas, porque eles têm muita dúvida. Tu não ajudou nas Codef também, lá o pessoal? Sim, uma temporada. Tu era fotógrafo também, profissional, Também, né? Profissional era... Não era era. mais Eu só amador. sabia usar a máquina, né? Daí acabei assumindo, mas não que... E aí, os italianos chegaram, tá ali a foto, olha ali tá o Silvério e a Placidina ali, ó. Tem o cortejo deles, que às vezes aparece no jornal, na internet. Ele morreu bem antes, ele. Sim, ele sim. A dona Placidina. Lembrando que quando a gente fala do ali, ó. acho que pode ser o 3. Essa é aquela primeira igreja que tinha em Nova Prata, né? Onde é que isso seria, mais ou menos? Vamos ficar aí então. Aquela igrejinha... Essa igrejinha, vamos começar a contar por aí, então. Isso aí. Pra começar, tá? Quando a gente fala, quem é que são os primeiros moradores da cidade, O padre. Pra começo da conversa, quem morava, primeiro que estavam morando nessas regiões, eram os indígenas coroados. Sim. Né? Eles habitavam, assim como todo o Planalto rio-grandense, né? Aliás, eles não eram coroados, o nome deles não eram coroados, eles eram chamados de coroados pelos por nós. Que cruzavam, né? Em referência, muitas vezes, por causa do cocar ou dos adereços que eles usavam na cabeça, que lembravam uma coroa. Né? Isso é o que mais se ouve falar. Eles pegavam umas coroas, parece. Aí, lógico, como eles toda a estão história... aqui há anos e anos, os indígenas. E eles agora têm Eles têm hotel, eles têm rádio, eles têm tudo. É só o nome, né? Só o nome. Mas eles são da tribo Caigangue, do grande grupo G, né? Inclusive tem uma reserva facção indígena... do Mato Grosso, essa aí, não é? É Skairingangue, né? Por isso. Caigangue, em Ibiraias, pelo menos, tem uma reserva, que muitos estão lá que são, né? São dessa região. Lógico, foram acossados, né? Porque... se entendia que não era gente. Inclusive, a gente ouve muito nos livros de história e inclusive muito por aí, né? Se usa ainda muito o termo bugre, né? Bugre, por exemplo, vem do português arcaico, que quer dizer herege. Mas não herege que não pratica heresia. Herege no sentido de que tu não tem alma. Tá, mas esses bugres... Por muito tempo, a igreja discutia se os índios tinham almas, né? Então, quando você chegar à conclusão que eles não tinha dois caminhos. Ou matava, catequizar. Ou matar. Ou então matar, porque se não tem alma, entende-se que são animais. Nossa, que beleza. E os registros que tem da história, principalmente o livro Tombo da Paróquia, né? Se refere muito a isso, né? O próprio Silvério, quando ele vai explicar o porquê que ele não foi antes registrar as terras, né? Ele vai dizer que ele não pôde sair da fazenda porque ele estava espantando os indígenas que estavam estragando a lavoura dele. Baita desculpa. Então, esse era o tipo do Silvério. Baita desculpa. Tem histórias, principalmente nos livros de história de Lagoa Vermelha, né? De ataques a fazendas, né? Dos indígenas, enfim. Mas a verdade é que eles foram sendo acossados da região. Esses bugres que a gente vê por aí, coisa tal, que a gente chama de bugre, eles são descendentes desses indígenas aí? Provavelmente sim. Né? Não saberia, teria que verificar, mas... André da Rocha tem o Morro da Vigia, né? Que era o lugar mais alto da cidade, para justamente observar se os índios estavam chegando, né? É o Morro da Vigia. Olha aí. Nem a entrada da cidade. O pessoal agora vai dar uma banda lá, fazer outras coisas. Tipo o Espirual aqui lá da família. Inclusive, é uma história que agora está se começando a pesquisar, a descobrir mais sobre a própria etnia, né? Indígena. Porque até então não se tinha nada, né? O que a gente ouvia falar muito é que aqui não tinha nada, não tinha ninguém, aí chegam os imigrantes, ocupam. Na verdade, eles vão ocupando um espaço e vão expulsando os indígenas dessa região. Sim. E aí eles vão se adentrando. Aquela imagem que tinha da igrejinha ali, né? Na verdade, então... Lembra que eu comentei para vocês que a colônia Alfredo Chaves, ela chega perto, atinge quase perto das terras do Silvério e da Placidina. Aí o Silvério e a Placidina, eles vão legalizar as terras para evitar de perder elas. E praticamente, se tu olhar o mapa ali, tu vai ver que quase toda Nova Prata era realmente, quando a gente fala que pertencia, né? A Silvério na Placidina, realmente pertencia. Né? As terras deles saíam de lá o limite ali do Rio da Prata, eles moravam na Fazenda da Pratinha, né? Mas as terras deles alcançavam até a região aqui onde é o Tira. Aí depois ele tenta ganhar, se apostar um pouco mais de terras, até onde que hoje é a Buchófila, ali mais ou menos por aí, né? Então ele praticamente é dono de toda a região, né? Ele tem um local onde eles moravam, algum local ali delimitado, marcado? Na Fazenda Pratinha? Tem, né? Eu nunca fui, gostaria um dia de ir. Que tem um lugar onde que eles teriam, tem a fazenda, acho que até o Paulo Lenzi, meio que
sei se morava, era proprietário, enfim, desse lugar, né? Interessante isso. O Paulés era do lado de cá, da Encosta do Prata, ali em cima, né? Pensando nessa história da Nova Só Prata... para situar, né, o pessoal, aquela igrejinha ali fica onde é o antigo seminário, né? Exatamente. Onde é que era o antigo seminário? Onde é a casa de Madre Gentilha. Não, onde é o seminário. O seminário. Para vocês se localizarem melhor, eu gosto de mostrar essa imagem para depois mostrar a próxima, mas segura essa. Essa igrejinha é a igreja São João Batista do Herval. Aí você estava falando do Henrique Lenz. Então, essa região ela tem vários comerciantes que se instalam nessa. Por que se instalam nessa região? Porque a Estrada Buarque de Macedo, ela em 1870, ela é desenhada, né, com o objetivo de pegar a Lagoa Vermelha até Montenegro para facilitar o acesso a Porto Alegre. Então, ela cruza a Lagoa Vermelha, passa aqui por toda a colônia Alfredo Chaves, vai até o Rio das Antas, onde tem a balsa, né, para depois seguir para... Então, a principal via de acesso. Essa região aqui, principalmente a região de Nova Prata, ela tem um lugar geográfico bem interessante, porque se vocês perceberem, ela é o último ponto, o último degrau da Serra das Antas. Tanto que se tu olhar para lá, né, para André da Rocha, tu vai ver que já é outra geografia, já é outra cultura, já é outra realidade. E se tu olhar para lá, é uma visão mais serrana ainda de a gente tá num divisor mesmo. Exatamente. Então, isso fazia com que quem passava as Antas e cruzava, atravessava a Serra das Antas, que não era asfaltada, enfim, tinha a estrada... A Estrada Buarque de Macedo, quando eu falo estrada, não tinha... Era uma estrada de chão. Na verdade, era uma picada no meio do mato, né, que foi desenhada para cruzar. Quando chegava aqui na região onde que era Capoeiras, que tinha essa igrejinha, que era São João Batista do Herval, virava uma espécie de lugar para descanso. Então, muitos comerciantes eles vão instalar suas casas aqui com esse objetivo, né? O Henrique Lenz, por exemplo, é um deles, que vai ter uma casa inclusive com casa de pasto, né, para descansar. Vai ter os hotéis, o Antônio Perusso vai ter o Hotel Central, né? Toda essa região de hoje a praça tem vários comércios que servia exatamente disso, para abastecer, né, os viajantes, tanto os que saíam da serra para sentido Lagoa Vermelha, quanto os que vinham de Lagoa Vermelha para cruzar para Porto Alegre. Então, era o ponto final, era a divisa entre campo e serra. Isso facilitou muito que a região começasse a se desenvolver. Tanto que em 1922, 23, década de 20, 30, Capoeiras já tinha, segundo o Gaspar Pimentel, que é um funcionário público de Alfredo Chaves, lá da vila, e ele viaja a região, ele escreve um dos primeiros dicionários do comércio, enfim, da região. Ele vai dizer que a vila, né, ela tem bastante casas comerciais, tem telefone, tem telégrafo, tem correspondências bancárias e tem 600 pessoas morando na vila. Tá? Isso em que ano? Isso em 1923, ano antes da emancipação. E aí era Capoeiras ainda? Era Capoeiras. Virou Prata quando se foi emancipado. Quando se emancipa. Né? Na verdade, a gente pergunta qual que foi o primeiro nome, né? O primeiro nome mesmo do povoadinho, né? Ali no que tem aquela igreja, é São João Batista do Herval. Que era o nome do santo da igreja, né? Que foi escolhido pelo Silvério, já que ele doou as terras, né? Esses comerciantes montam uma associação e dizem pro Silvério, olha, né? Aqui o negócio tá dando certo, tu não quer doar essa faixa, essa parte de terras aqui pra gente começar a montar o que o Silvério sonhava ser um paese, né? Uma pequena cidadezinha. E aí ele doa. Essa igrejinha é uma das primeiras coisas que é construídas, né? Tem uma foto lá que a gente, inclusive, já usou em Festival do Folclore e tudo, né? Contando a história da Nova Prata, que tem as 3 igrejas, né? Essa primeira, exatamente, a segunda, que né? Foi até 1942. A imagem número 5 ali. Tá ali também. Mas e uma pergunta só uma coisa, a história da Nova Prata... Desculpa, mas algum fato que determinou que fosse São João Batista o escolhido padroeiro? Normalmente é o santo do dia que aconteceu alguma coisa. É porque o Silvério, andando na era devoto? Ele era devoto. O Silvério, ele é português. Sim. E sabe que em Portugal, São João, ele é o tipo Santo Antônio dos... Não, o Antônio, Pedro. Então, o Silvério era devoto, daí eles fizeram essa oferta, né? Tipo, a doação, tem uma igrejinha e tu tem o direito de escolher o santo. Inclusive, o São João Batista é o padroeiro da cidade até hoje. Né? Então, começa por causa disso. O Capoeiras, ele vira meio que um apelido, né? Os mais antigos vão contar. E é a história que a gente mais ouve, que houve um vendaval muito grande na região. Eu acho que o vendaval mesmo foi uma serra, né? As madeireiras.
E aí os grandes pinheiros da região são derrubados, caem, né, com esse vento todo, e acaba sendo um lugar conhecido como onde que ficou o Capoeiras, né? Então não é que São João Batista do Herval deixa de ser, mas o apelido, sabe aquela história do apelido ganha mais força que o próprio nome, muitas vezes? Sim. Tanto que em 1898, quando Alfredo Chaves se torna um município, se emancipa de Lagoa Vermelha, né? Nova Prata, São João Batista do Herval ganha o apelido oficial, ganha o nome oficial de Capoeiras como segundo distrito de Alfredo Chaves. Cassiano, essas histórias dos municípios, assim, cai na grade escolar, assim, de hoje em dia? Tipo, Nova Prata, conta-se na escola hoje, estadual, municipal? Na nossa época falava um pouquinho, né, até. Alguma coisa, a educação moral e cívica. A gente ouvia falar lá que era capoeira, que era tipo, mas hoje diminuiu muito mais. Se tu perguntar quando que tu lembra que tu estudou sobre Nova Prata na escola, tu vai dizer, lá no terceiro, quarto ano, terceira, quarta série. Terceira, quarta série, os 2 períodos. Sim. Muitas vezes, agora com a nova BNCC também, se você tem um pouco mais de... Lógico, você tem a orientação de que se tu trabalha com a história local junto com... né? Mas o que muitas vezes acontece nas séries finais tu trabalha mais a história do Brasil, a história... Até porque a história da Nova Prata, que eu estava falando antes pra vocês, não cai no Enem, não cai no vestibular. Então ela acaba ficando de lado, né? Muitas vezes. Só que ela tem muita coisa interessante, porque, né, como fala o próprio Kandal e o próprio Legoff, que são historiadores, né? A nossa identidade, ela tá alicerçada em cima da memória. Né? Se tu não tem memória, se tu não conhece as memórias, os espaços, as histórias do teu lugar, tu não tem uma identidade, tu não consegue te identificar com aquilo. Né? Então, é uma pena porque isso vai se perdendo, vai se esfacelando, daqui a pouco a gente fica com algumas informações perdidas por aí, que muitas vezes a gente nem mais lembra o que aconteceu mesmo. Sim, pior. E é isso aí, olha a luzinha piscando aí, nós vamos fazer mais uma pausa, vamos depois no terceiro bloco, que vai até às 3 da manhã. Vamos prosseguir ao bate-papo aqui com Cassiano Milhavaca, contando sobre a origem, a raiz, a mandioca, o aipim de Nova Prata, né? E a rivalidade com Veranópolis. Isso que é uma coisa importante, quando é que começou a rivalidade? A rivalidade começa aí mesmo na colônia francesa, né? Achei que fosse contra o Mas depois eu acho que a gente fala disso. Então, seguramos. Agora já não tem Não chegamos nem na emancipação ainda da cidade. É isso aí, vamos para o terceiro bloco, já voltamos com Hora Bolas pela Conecta Mais e a visita de Cassiano Milhavaca. Ouro Fértil Fertilizantes, sinônimo de garantia e produtividade. Baixe agora mesmo o app Clube Rede Super Útil na sua loja de aplicativos e aproveite os melhores descontos exclusivos aqui no RP Mercados. E para garantir os benefícios é rápido, fácil e grátis. Olha só, baixe o app Super Útil no seu celular, faça o cadastro completo, ative as ofertas, digite o seu CPF no início da compra, pronto, desconto liberado. Baixe agora mesmo e venha para o RP Mercados economizar. Vestibular UX. Provas online todas as segundas e quintas. Inscreva-se em ux.br. Gobi Lupo Escala, loja exclusiva de produtos Lupo e Escala em Nova Prata. 3242-4323. Que senta os tijolos ali. Isso aí, coisa antiga, né? E voltamos já com o Hora Bolas pela Conecta Mais TV, contando a história de Nova Prata, aqui bastante gente participando, aqui o Uwe Heinck perguntando a estrada Buarque de Macedo, então é a BR-470 hoje. Não de necessariamente... Lagoa, não, claro, não toda, né? De Lagoa a Montenegro. Vai usar como referência várias partes, mas tem várias partes da estrada Buarque de Macedo. Eu já tomei minha desculpa, tá? Não, mas não te preocupa, aqui não é Por exemplo, a curva da Guajuvira é um traçado original da estrada. Ela foi desviada pelo outro lado, né? Não, eu acho interessante que a Buarque de Macedo entra na cidade, ela desaparece, ela vira Henrique Lenze, tipo assim, mergulha, por causa do quadriculamento do centro. E depois vira Buarque de Macedo na saída lá, né? E segue em sentido Rio Branco, né? Mas se tu olhar o mapa de cima, tem o quadriculado e ela cruzando no meio. Exatamente, ali, se tu pegar uma foto aérea, principalmente da altura da Vipal aqui, nesse sentido, olhando pro... Ó, eu sou péssimo de geografia. Eu nunca sei se eu tô aqui frente pra avenida. Mas olhando pro sentido pra serra, tu vai ver bem isso. Tu vai ver que tem uma estrada que ela meio que
parece que ela tenta dar continuidade e segue. Só que, lógico, ela é interrompida ali no meio, né? Então, para te ver o quanto que essa estrada foi importante para esse começo. O asfalto ele não foi desviado para cá, ele não tinha um traçado antes desse asfalto. Os primeiros GPS eles marcavam como BR-470 a entrava na cidade. Depois corrigiram os Waze e tudo mais, né? Mas eles ainda interpretavam como GPS da Garmin. Garmin, aqueles primeiros pegavam os caminhos. Só tinha uma rua aqui na cidade. Exato. Lógico, depois até com a questão ali da Serra das Antas, aliás, tem um documentário, quem gosta dessa coisa, no próprio YouTube do Dyer, eu vi que disponibilizaram, ainda gravado em preto e branco da Leopoldson de Porto Alegre, da década de 40, exato. 50, mostra a construção não da ponte Ernesto Dornelles, que é o símbolo do Dyer, né, até hoje, mas a construção da estrada que vai fazer a Serra das Antas. Então eles mostram todo... E aí, lógico, provavelmente estão num processo ali de engenharia. Chamava de Adolorata. Eles vão provavelmente desviar a estrada para poder achar o melhor lugar para fazer a ponte, principalmente, né? Então... Imagina o exército participou ali. O meu pai conta que o exército foi os batalhões ferroviários, né? Mas... que trabalharam ali abrindo esses negócios. Tem relatos. Uma vez conversei com que teriam construídos que o próprio exército tinha construído em estojos embaixo da ponte para que, se fosse necessário, explodir o negócio. Mas isso é que é lenda, né? Mas... É lenda, mas é interessante. É interessante. Né? Mesmo mas que não seja, né? Que não seja, né? Eu quero fazer um agradecimento aqui, sabe para quem? Para os nossos patrocinadores. Olha aí, vamos lá, chefinho. Roda aí. La Parola Pizzeria, uma experiência gastronômica completa de quartas a domingos. Ouro Fértil, sinônimo de garantia e produtividade. Quer dizer, Ouro Fértil, quem coopera cresce. Sicredi, sinônimo de garantia. Clínica de Urologia e Andrologia do Dr. Reginaldo de Oliveira Rosa. Agora nós estamos chegando Ele tem medo do terra, passando. Também tem medo do terra, né? Olha ali, mudou. Pera aí, olha ali, mudou os modelos. Loja Gobi. O Gobi se atualizou. Representante das marcas Lupo e Scala. Isso é qualidade, né? Tô falando da moça da esquerda. E quem mais? A Pamplona Tintas. Pamplona. Um abraço pra dona? Pamplona. Pamplona. É isso aí. Tintas automotivas, prediais, né? Tudo completinho ali na Pamplona Tintas. E é isso aí. Gustavo, nós falamos da emancipação também. Não, fala primeiro, por que tu se interessou tanto pela história de Nova Prata? Assim, como é que foi? Em que momento disse, vou me dedicar a isso? Deixa pra mim. Mas na verdade foi começando numa... Ainda no magistério, quando eu tava fazendo uma aula de estágio ainda, eu me lembro que aconteceu um episódio bem interessante na cidade, que foi quando romperam as galerias subterrâneas. Vocês já ouviram falar que tem duas, né? Tem a das polacas e a capoeiras. Acho que foi ali em 2000, 2004, 2004, que deu aquele buracão dentro da Presidente Vargas, e depois um outro buracão do lado. Sim. Né? E eu me lembro que uns alunos questionaram, mas o que é isso? E aí eu também não sabia, eu digo, vamos pesquisar. E aí foi que eu comecei, né, a procurar essas informações, e uma coisa vai puxando a outra, né? Eu acho que foi por ali, eu não sei dizer muito bem, mas foi por ali. Daí tu começa, né, a se interessar e ver que tem muita coisa. Por exemplo, das galerias, muita gente não sabe que tem galerias subterrâneas que foram construídas na década de 50, 60, né? Inclusive, eu acho que foi o Guerino Somavila, na época do Guerino, ele teve que pegar recurso federal para construir essas galerias. Porque toda vez que chovia, levava a praça inteira, assim, paralelepípedo, levava tudo. Tem várias fotos do Perim ali com as enchentes, né, que a praça fica... Então, para resolver esse problema do escoamento, teve que ser feito essas obras. E foi muito bem drenado, porque, cara, olha o que é Nova Prata, uma bacia, né, cara? E essas galerias aí, imagina na época a proporção do tamanho que os caras fizeram, e de certa forma tá dando conta até hoje, né, cara? É que teve um reforço, teve melhorias também, né? Porque imagina, embaixo da Nova Prata tem original diversas... tinha 1,5 m de largura, 1 metro e... Diz que ela passava uma pessoa passava de pé ainda. E as espessuras eram de meio metro, uma coisa assim, das paredes. E o leito ali do rio, né, onde ele passava, era de cimento. Né? Então, óbvio que a água, né?
água mole em pedra dura, uma hora ia acontecer, mas... Aí podia fazer um roteiro turístico pelas galerias. Pelas galerias, Eu já pensei, não, ali do lado da loja, de casa, sair ali e sair na Marchopoleta. Quando a gente mexeu, a parte de baixo da galeria é tudo uns blocos de pedra, assim, que hoje eles são encaixados, eles não são hermeticamente fechados, eles são encaixados. Aí eu acho que a melhoria veio depois, que daí fizeram a parte de concreto em cima, que daí tu dá pra ver que é um outro... Sim. Só que a parte de baixo dessas galerias aí, ela é permeável. O solo a água não fica toda dentro dela, dá uma permeada ali no... Sim. Sabe? Porque é muito antigo isso aí. Sim. E agora vamos entrar então no assunto propriamente da emancipação. Estamos Como fazendo 100 surgiu a anos quase, ideia da emancipação? Como é que se mobilizou uma comissão? Quem é que capitaneou e tudo mais? Bom, você estava comentando também da questão da rivalidade com Veranópolis, né? Sempre existiu. Aí, como é que funciona isso aí? Na verdade, desde o começo, Capoeiras nunca, apesar de pertencer ao Alfredo Chaves, ela não tinha muita necessidade, né? Como o próprio Gaspar Pimentel coloca, ela já tinha uma estrutura com tudo que precisava, muitas vezes, né? E o comércio, pelo fato de ser um ponto de movimentação, ele vai dinamizar bastante essa região, a ponto de ele ser as regiões ao redor precisavam de capoeira mais do que precisavam, supor, Sim, geograficamente hoje mesmo a gente se beneficia de mais municípios que acabam desembocando aqui, se for analisar. Sim, a Lava Prata é sede da comarca com 7 municípios, né? Exato. Mas deixa eu fazer um comercial aqui, o chefe está me mandando aqui a confirmação, dia 9 de dezembro, tem compromisso já? Vamos jantar? Não. Não, vamos ter a festa de Réveillon da Conecta Mais do Grêmio Pratense. É, isso aí, já vamos se programando, dia 9 de dezembro. Esse ano, né? Festão. Eu fui ano passado, né, cara? Tá. Festão, Quem não foi? Save the date, salve a data. O Lucas tá com o joelho ruim. E a pergunta que eu vou fazer hoje, valendo 2 ingressos para o Cinelux, é uma barbadinha também, né? Quem acertar um no YouTube, quem acertar um no Facebook, vai ganhar ingresso para um dos filmes que estão passando na Movie Art, né? Aqui é a responsável hoje pela operacionalização do Cinelux. Pode escolher Patrulha Canina, Trolls 3, O Protetor, O Exorcista e Five Nights at Freddy's. Pergunta é barbadinha. Para quem é da colônia aqui. Qual é o nome oficial da ponte do Rio das Antas? Boa. Tu lembra? Eu acho que tá... Tu lembra? Foi falado aqui. Foi falado. Eu falei que a pergunta ia sair daqui do programa. Começa com... É 2 nomes. Começa com ponte e termina com onte. Então é barbadinha a pergunta aí. Respondo aí. Quem acertar primeiro ganha ingresso. E vamos adiante com o professor Cassiano Milhavaca. Emancipação de Nova Prata. Chegando em 1924. Então, todos esses comerciantes, o pároco da região, porque já é uma paróquia curada em 1914 já, né? Eles começam a se mobilizar para buscar essa emancipação. Né? Ela não acontece antes por causa da Revolução de 23, da Federalista de 23, né? Que o Borges de Medeiros acaba assim, né? Querendo tentar um 5º mandato no Estado, e aí ele estava mais preocupado com outras coisas, né? Sim. Mas em 24, né, a comissão consegue, né, com relatórios, com argumentos, né, e também pelo fato de que, né, os membros da comissão que compõem a comissão emancipadora, elas são do lado, são favoráveis ao Borges de Medeiros. Chimango, né? Lembrando que aqui na nossa cidade a gente tem, mas isso já é da outra história, né, a gente tinha os dois lados, tanto os assisistas como os borgistas, né, inclusive deu peleias aqui, deu mortes, né? Inclusive pós-emancipação da cidade. E aí eles conseguem, porque essa comissão, né, que ela é favorável a Borges, e o Borges, então, como se assim, dá, de certa forma, presenteia. Mas ele não dá, porque a ideia inicial dos emancipacionistas é que se tenha todos os distritos, né? Venha junto Vista Alegre, Protásio, Nova Bassano, Iparaí, Araçá. E Alfredo Chaves. Quase Alfredo Chaves também, mas um pouco, sede né? do município. E aí o Borges ficou meio assim, porque Lagoa Vermelha também tinha dado suporte para as eleições, toda aquela loucura dele lá, né? Então ele aceita, mas ele deixa os distritos que pertenciam ao Alfredo Chaves já, né? Então leva Bassano e leva Vista Alegre do Prata.
Mas aí depois em 32 o município consegue daí, né? Paraí, que depois se desmembra em São Jorge e São Iguabiju. E Protásio Alves também, que eram de Lagoa Vermelha, mas que dependiam muito mais daqui do que Lagoa Vermelha. Aliás, dizem que a formação de Protásio Alves ela é anterior à formação do povoado de Nova Prata, não sei se isso procede. A Protásio Alves, ele tem uma formação também bastante na questão porque ele tá de lá do Rio, né? Bem o estilo de Lagoa Vermelha, né? Com fazendas, com somente portugueses, espanhóis, né? A imigração chega lá depois, remanescente de outras colônias aqui, né? E um fato interessante que pouca gente lembra ou conhece, né? Claro, lembrar hoje em dia é difícil, mas a tomada de Guaporé. A tomada de Guaporé foi o que rendeu os outros distritos depois em 32. Exato. Né? Getúlio Vargas chega ao poder em 30 para destruir com a tal da República Café com Leite, que só tinha um de São Paulo, um de Minas, aquela história, né? Aí Getúlio Vargas, né, encampado aqui pelo Rio Grande do Sul, né, ele chega à presidência, e aí em 32 tem os descontentes que querem que a Revolução Constitucionalista de 32, encampada muitas vezes por São Paulo, mas também que tem reflexo aqui no Rio Grande do Sul, querendo a Constituição, né, que Getúlio Vargas... E o Prata, né, que se chamava Prata ainda, ele fica do lado, né? A comuna, quando a gente fala a comuna, que é enfim, a estrutura administrativa, a guarda, né, municipal, ela é a favor de Getúlio. Ela é favorável à situação, ao governo, mas tem alguns rebeldes em Guaporé. Em Guaporé, Lajeado, né? E aí o Flores da Cunha, que estava alinhado a Getúlio Vargas, inclusive é um parceiro do Getúlio Vargas nessa caminhada, né, ao Rio de Janeiro, não em Brasília, que ainda a capital era Rio de Janeiro, pede para Oscar da Costa Carnal, que era o prefeito aqui, uma ajuda para dar uma acalmada nos ânimos em Guaporé. Então, acalmada é aquele sistema, né? Acalma. Ele... Daí tem todo o registro na prefeitura, né? Que ele aumenta a guarda municipal para 40 homens e marcham para Guaporé. Né? Mas... E a guarda municipal foi meio recrutada, voluntários, assim? Foram recrutados, e esse que teve uns treinos de tiro ali, e depois marcharam para Guaporé. Tá bom, Guzão. E aí tem várias histórias de que houve confronto, de que houve... né? O Geraldo Farina, que acho que é mais sensato ali nos levantamentos que ele fez, ele coloca que, na verdade, só tinham 9 revoltosos em Guaporé, que quando ficaram sabendo que o Carnal ia mandar coisa pra lá, eles zarparam, foram pra Lajeado, que eram os lugares que tinha mais gente, enfim. E que os pratenses, né, chegaram em Guaporé, inclusive foram bem recebidos, né, homenageados. Compraram lingerie, joias, essas coisas, né? E depois voltaram pra Prata, né? Inclusive, muitos deles ganharam patentes, né? O próprio Adolfo Schneider vai ganhar a patente de capitão, depois vai ser o prefeito de Nova Prata, vai ser o prefeito que mais tempo vai ficar no poder por 13 anos, né? Ininterruptos. A pessoa perdeu pro Vitor Colete, né? E aí, apesar de não ter dado nenhum atrito, segundo Geraldo Farina, isso foi positivo porque daí o Flores da Cunha olhou com bons olhos essa possibilidade de anexar, então, os distritos que eram de Lagoa Vermelha, que era Paraí, o Araçá e Protásio. Então, em 32, esses 3 distritos, eles vêm, então, foram anexados ao Prata. Isso é interessante mostrar essa conotação política, né, que os nomes de algumas das principais ruas aqui da cidade são homenagem aos líderes, né, do Partido Republicano, né, que é o Júlio de Castilhos, o Flores da Cunha, Borges de Medeiros, Presidente Vargas, Augusto Pestana, inclusive as ruas centais de Nova Prata foram trocados os nomes. Que era todo do partido, né, do Borges de Medeiros, alinhados pelo menos, né? E em compensação tivemos a localidade do Maragata, né? Inclusive, quando a comissão vai pleitear, né, eles, como nome, eles sugerem que o nome eles não querem mais capoeira, né? Sim. Que o nome da cidade seja Flores da Cunha. Né, que era um líder político, né, que está favorável a Borges de Medeiros, que depois vai ser governador. Ainda, né, então? E o Borges de Medeiros, muito prudente, não, o cara tá vivo, vamos botar um outro nome aqui. Daí tem aquela história que provavelmente pode ser por causa do Rio, né, Prata, enfim. Mas teve essa conotação, né. Que lógico, né? A gente tá falando aqui de uma história política, né? Tem que fazer algum recorte, né, porque senão é muito amplo, né, mas...
realmente a história do Rio Grande do Sul, ela tem muito reflexo nesse processo da constituição da cidade de Nova Prata. Sim, essencialmente. Cristiano, gostaria que tu falasse sobre o simpósio do centenário de Nova Prata. Opa! Tu sabe que nós começamos... isso foi Dá pra ir passando umas fotos aí, enquanto isso aí. Eu vi que tem mais umas fotos aqui no tablet dele aqui. Eu adoro foto antiga, né? Preto e branco. Ó, ali, ó. Bah. Essa é aquela das três igrejas. Exato. Que dá pra ver bem certo onde que tá a primeira igreja. A segunda igreja, que depois vai ser o cinema, e depois vai ser salão paroquial. Ali, ó, tá o Mauri Nedef ali em pé naquela... Sim, na janela. Jogando carta com o seu Esgária, né? É a primeira igreja São João Batista, a segunda igreja São João Batista e a terceira igreja São João Batista. 1940. Aquela casa ali embaixo de madeira... É lá onde que era o Zanotto? Não, onde era a esquina ali onde tinha o X do Eloy ali. Onde que tu era tá vendo... Alta Alvorada dos Lenzi. Onde tu tá vendo aquele caminhão ali, provavelmente onde que hoje é o Poço Central. Na frente do Poço Coroados ali. Tu notas que já tem uma colégio Aparecida ali à esquerda, né? Isso. Era a casa da Lindonesa ali na direita. Não, mas Olha lá. Mas cara. Tá. O simpósio é bem legal. Pode passar, vista da área central. Tá aí. Vai falando do simpósio. O simpósio foi uma atividade que foi feita junto com a Secretaria de Educação. Vamos parar com essa bichice, vocês dois aqui. Pois o Maico adora essas coisas, ficar coçando o cabelo. Essa comissão emancipadora, esse quadro é famoso. Ficou na Casa da Cultura um tempão, agora tá no museu. Lá tem o Borges de Medeiros, né, como grande... Eu sempre achei que esse quadro fosse quebrado, cara, quando eu via. Não, ele é assim mesmo. E aí tem, né, vocês podem ver que tem o bigodudo é o Henrique Lenzi, não é? Henrique Lenzi, comerciante, né? Isso. Tem o Clemente Tarrasconi, o Adolfo Schneider, né? Mais acima ali. O Churchill. O Luiz Marafon, Clemente Tarrasconi, né? Que são todos comerciantes. O Félix Engel Filho, que é aquele que tem a vareta de... O primeiro de isso, bacharel. Que é o primeiro intendente, né? Eu acho que ele era o quê? Médico? Médico. E o Cônigo Pérez, né? Que o Cônigo Pérez... Na época, ele era vice-intendente de Alfredo Chaves, então ele facilitou bastante as coisas também para o Fernando Lussato aqui, ó. Fernando Lussato. O Churchill é o Fernando Lussato, esse aí. O Adolfo Schneider é o de cima. Tem os nomes ali para quem puder aproximar no vídeo, né? Esse pessoal que... E diz a lenda que teve um personagem que montou umas casas assim às pressas para mostrar que o povoado tinha mais população, né? Não conheço essa. Eu conheço a história, mas não sei se é verdade. Nunca perguntei para ninguém da família. Mas que naquela época tinha que ter um número mínimo de casas ou de habitantes, né? Então eles povoaram lá, fizeram umas casas meio nas pressas. Daí assim. puxaram umas... Não, e aí eles diziam, mas cadê a população? Não, estão tudo para fora, trabalhando, não sei o quê. Né? Daí o cara via, tá. Emanciparam. Que beleza, Nova Prata, suas histórias, olha, 100 anos, né? Quanta história, né, Gustavo? Quanta história para 100 anos. Imagina as cidades ou civilizações, né? Tipo, uma cidadezinha tipo Roma, por exemplo, né? Quanto deve ter de coisa, né? Se Nova Prata já tem tanta, né? Então, voltando a falar sobre o simpósio sobre o centenário de Nova Prata. Foi uma atividade desenvolvida ali pela... Inclusive, até os vídeos foram gravados, né? Estão todos disponíveis na internet. Para quem gosta, quer se entender. Fica o convite, né? Tá no YouTube ali da Secretaria de Educação. Eu também repliquei na minha página ali no YouTube. A gente montou, né? Via Secretaria de Educação, com a secretária Lorenia, minha colega também, a Dúlcima lá, prof. Dúlcima. Um simpósio para comemorar os 100 anos de Nova Prata. Então a gente trouxe várias... Inclusive os escritores, os principais escritores que escreveram sobre a história, né? Nós tivemos já uns 4. Um primeiro encontro a gente conseguiu juntar o Geraldo Farina, né? Que tá morando em Bento. Inclusive foi patrão da Feira do Livro de Bento desse ano. E o Frei Arlindo Batistel, que tem uma obra imensa, né? Uma história, uma obra etnográfica mais enorme. À colonização, né? Isso, eles falaram mais da colonização. Nós tínhamos também um outro momento que teve a Eliana Cherry. Esse é muito bom, bem legal. A professora doutora Eliana Cherry, que já escreveu também um livro sobre a história da Nova Prata, o último, inclusive, né? Ela conta todo esse processo da história, da emancipação e da briga entre os jagunços e os pitocos, né? Os assisistas e os borgistas, que vai culminar com a emancipação da cidade, né? Inclusive, ela conta o episódio de 24 lá de setembro, né? Que teve uma briga, né? Num baile em que tinha os borgistas, e que acabam 2 mortos, um inclusive o subdelegado, que era, né, ainda de Alfredo Chaves. Então é bem legal, assim, bem bacana a história. E a gente teve a participação da tribo Caigangue,
da reserva indígena ali de Ibiraiaras. Opa! Né, que trouxe toda a questão muito interessante também, muito legal, assim, eles trouxeram eles explicaram a cultura deles, como é que era todo o processo deles de vivência, né? Sim. Então, bem legal lá, tudo registrado, eles mostraram como é que eram as danças, os bugre as ali, comida. O termo bugre, né? Que tá aí, mas teremos é bem preconceituoso depois que tu sabe o significado da palavra bugre, né? É uma coisa que tu não tem alma, né? Sim. Mas e outra, né? As palavras, muitas vezes, as palavras, às vezes, mudam o significado, suavizam o agravo. Tipo uma palavra chamada bárbara. Antigamente, o bárbaro era o não civilizado pelos romanos. Depois virou um nome muito charmoso e bonito para as mulheres. Vai começar a buscar etimologia. A etimologia, às vezes, tu te assusta, né? É que nem os filmes da Disney, os desenhos tipo Pinóquio. Tu vai assistir o original, lê o livro, né? Tu te assusta com a história, né? O final dos personagens e tal é trágico. Mas teremos um outro simpósio agora já mais a ideia durante o ano do centenário. A gente começou em abril, né? E a ideia era terminar em agosto, mas ficou aberto agora, então acho que vai continuar o próximo ano com outros... Vai ter agosto ano que vem com também. Outros encontros ali. A ideia é deixar tudo disponível na internet, né? Porque eu acho que é bem legal que, como eu comentei antes, né? Identidade a gente constrói a partir da memória. Então, se a gente não tem acesso a ela vai se esfacelando. E quando é que vai sair o livro do professor Cassiano Milhevac? Não, daí é difícil, né, cara? Mas eu tenho também uma live gravada na internet pela Secretaria de Educação, que também faço um resumão, assim. Então, transforma esse livro, né, Gustavo? Claro, bota o papel, escreve. É fácil. Sim, barbada, né? Sem falar que, né, tem que ter todo um processo, né, tipo, as fontes... claro. Sim. Principalmente nas áreas de humanas, né, principalmente de história, a fonte não é um lugar que vai dizer que eu vou usar como prova de que aquilo, né, eu vou usar as fontes para buscar uma metodologia de interpretação daquilo, e cada período histórico que eu vai ter uma interpretação diferente. Sim. Né, um historiador alemão, Riesing, ele disse que a história ela diz muito mais do que a gente é hoje do que a gente foi no passado, porque as perguntas que a gente faz, a interpretação que a gente faz, isso que a gente está falando agora, a gente está falando dentro de um contexto, de uma realidade que é 2023. É aquela coisa. Hoje a gente acha absurdo a escravidão, por exemplo. Mas se a gente vivesse naquela época, 150 anos atrás, será que nós também não teríamos escravos? Como é que o pessoal da época pensava? Exato. Né? A crença de que... É bem interessante pensar assim. E por isso que eles dizem que o passado também muda, né? A gente pode mudar o futuro, mas o passado, a visão que a gente tem sobre ele também muda muitas vezes, né? Exatamente, por causa que a forma como tu olha ele sempre vai ser diferente. Por isso que ele nunca se esgota, né? Então é bem complicado também. Por isso que não teve, mas acho que depois do livro da Cherry, a maioria das produções elas são mais acadêmicas, elas estão mais dentro das universidades, em artigos, né? Tem trabalhos bem bacanas ali, né? Tem a professora agora que trabalhou sobre a questão dos professores. Tem esqueci o nome, Wesley, eu acho que está fazendo mestrado em educação, está trabalhando só com a história do 11 de agosto, que eu acho que ele participou, inclusive, teve um seminário sobre educação que eles dois expuseram. Tem vários trabalhos, assim, bem interessantes, né? Mas eles estão mais dentro das universidades agora. Eles são mais, assim, setorizados, né? Tem todo esse trabalho de análise, né? Porque a gente vivia uma visão de história bem positivista, dos grandes vultos, e agora tenta interpretar um pouco mais, entender, né? As várias nuances da história. E me diz uma coisa, como é que foi a experiência na Expo Prata, o espaço conectando gerações? Pois foi bem interessante ali. Foi para que público geral? Para quem tava lá passando, assim, né? Inclusive eu achei que não ia ter ninguém. Até no começo não tinha, né? Sim, mas depois começou. O tempo que tava, né? Eu achei bacana, começou a chegar algumas pessoas interessadas e foram acompanhando ali. Né? Muitos foram pegando de ouvido alguns aspectos, assim. Então foi uma experiência bem legal, assim, bem boa, assim, né? E se tu pudesse reescrever a história de Nova Prata, o que tu mudaria? Perguntinha, Dô. Não estaria nessa condição, eu acho. Eu só queria ter visto. Eu acho que se eu tivesse a opção de não de mudar, mas eu tivesse a opção de ver muitas coisas, porque tem muitos. A história, principalmente as histórias locais, muitas vezes elas não estão públicas. Eu mudaria para o litoral de Santa Catarina. Elas não estão públicas, muitas vezes elas estão particulares, nas famílias, nas pessoas. Então tem muitos cacos que muitas vezes não se encaixam.
né? Tem diferenças de datas, tem coisas que a gente não desconhece. Sim, personagens. Então eu acho que eu gostaria de ter visto ela. Sim. De ter visto para ter entendido ela um pouco aquém. E eu acho que é o que provavelmente todo mundo estuda, a história da cidade, enfim, provavelmente acho que também é por esse caminho. Né? Eu não sei se mudaria alguma coisa, porque só gostaria de ter o poder de se teleportar para o passado. Gustavo, tem uma referência no filme do Indiana Jones último, você assistiu, que ele volta lá para o Arquimedes, né? O Arquimedes? Arquimedes. Muito legal. Já deu spoiler, acabou com o filme. Não, tudo bem, quem assistiu, quem não assistiu já tá... o Arquimedes já morreu, né? Sim. Agora, todo mundo vai saber se ele tá voando no tempo, para frente e para trás, tá aqui. Tem essa também, né? E é isso aí, professor Cassiano Milhavaca, olha aqui. Que pena que eu acho que a luz aí tá dando que é pra terminar. Agora não dá bola. Porque eu tinha um quiz aí, eu queria ver se vocês... qual é o brasão? Qual é o brasão? Quer ver com o Fabiano aí, se ainda tem tempo. Qual o brasão da cidade? Esse eu faço bastante quando trabalho com as escolas, uma gurizada... eu tenho várias questões, mas essa é uma bem interessante. Aquela estrela vermelha é da Heineken ou do PT? Cara, eu chutaria A, cara. Eu acho que o campeonato de verão lá que ganhou, Dani, o primeiro ganhou uma estrela. Acho que é o primeiro também. É o jogo dos erros. Qual é o brasão da cidade? O que tem ali? Eu chutaria o 2 primeiro. pinheiros, 3 pinheiros. Sei lá, cara. É a letra A. É a estrela d'alva com os 2 pinheiros, né? Os morros representando a serra. Aí tem o Rio da Prata ali no meio, né? Aí tu já me pegou com a bandeira. Tem as duas grandes principais culturas, que é de uva e de milho. E embaixo tem Nova Prata e tem os 2 anos. Inclusive, um deles todo mundo sabe, que é 1924, emancipação, mas o 1884 pouca gente sabia, que é a fundação da colônia Alfredo Chaves. A bandeira. No meio. Vocês sabiam que por pouco, quase que não foi a letra C? Quando o Najib, né? Porque o Guerino quer que vai contratar um professor de heráldica no Rio de Janeiro para fazer o brasão. E o Najib vai oficializar, vai mexer, vai criar a bandeira. E ele pede para esse professor para fazer um rascunho da bandeira para ser aprovado para a Câmara, enfim. E o rascunho é a letra C. Mas foi preguiçoso daí. Vai ser. E aí o pessoal, porque cargas d'água, o pessoal não gostou. E aí então você partiu para B, que é a bandeira oficial hoje do município de Nova Prata. Eu também gostei mais. É mais bonita. Pegou a bandeira da Noruega e botou o nosso logo por cima. Aquele X não ficaria muito legal. Não foram distritos Nova Prata. Essa cai no Enem. C. Essa aí é fácil. Essa é fácil. A letra C, né? Vila Flores e André da Rocha. Vila Flores sempre foi de Alfredo Chaves, Veranópolis. Foi desmembrado de Fagundes e Varela. E André da Rocha, por mais que é muito vizinha, ela sempre foi de Lagoa Vermelha. E essa aqui é uma imagem. Qual dessas três é uma imagem aérea de Nova Prata? Se fosse um monitor maior, eu sei que a C não é. A C não é. Eu vou dar uma pista. Olhem para a igreja. Se vocês acharem a igreja nas três... Esse monitor é tão pequenininho que fica difícil de ver. Deixa eu ver aqui no celular. Pela quantidade de mato aí, eu acho que é A, né? Deve ser. A letra A. A letra B é Veranópolis. E a letra C é Guaporé. Eu disse que para olhar a igreja, que daí tu já mata a achada, porque das 3 cidades, a única que tem torre, né? Que tem uma torre do sino é a Nova Prata. Isso para puxar um pouco, né? Para pegar no pé um pouco dos veranenses também, que não tem a gente brinca com a velha rivalidade, os clássicos, pratense e veranense. Maravilha, professor Cassiano Milhavaca aqui contando uma aula sobre a origem de Nova Prata, o processo, né, de colonização, povoamento e emancipação, né, que no próximo ano, dia 11 de agosto de 1900... Você sabia que o nome da prefeitura municipal é Palácio 11 de Agosto? Nossa. Descobri isso, acho que uns 2 anos. Ninguém sabia. Foi construída na época do Adolfo Schneider. Inclusive, o governador do estado esteve na inauguração. Já dá para dizer que é o governador do estado, se não responde a pergunta da ponte ali? Lá. Mas já responderam. Responderam. O Ernesto Dornelles esteve, né, na inauguração em 44. Né? Inclusive, sabiam que era para ter no desenho original. Eu vou enchendo o saco. O Fabiano vai me expulsar daqui, certo? O desenho original era para ter um relógio no meio ali. Sabe o que tem escrito hoje Prefeitura de Nova Prata? Sim. Tinha um degrauzinho com uma pequena torrezinha, era para ter um relógio ali. O desenho do arquiteto que fez, né? Era para ter um reloginho ali. Não.
Depois, lógico, que foi abandonada a ideia, por causa da questão financeira, né? Se vocês olharem De volta para o futuro, aí deu um raio lá e acabou. Se vocês olharem a prefeitura de Guaporé, ela tem um desenho muito similar com essas linhas de 90 graus, retas, com perto da praça, um palacete, né? Com uma parte... Eu não sei como é que se chama isso na arquitetura, né? Ela tem um relógio. Então, você vai para ter uma noção de como poderia ter ficado o Palácio 11 de Agosto. A gente podia pegar uns 40 pratenses e ir lá tomar o relógio, né? Formar uma comitiva, assim. Trazer para cá. Vamos fazer uma vaquinha aí pra botar um relógio na nossa, né? Aí vem um raio e acaba com... Que maravilha. História e histórias de Nova Prata aqui pelo professor Cassiano Milhavaco. Aqui tá um currículo aqui que impressionou ainda. Conhecendo ele sempre discretão, assim, né? Sempre quieto no canto dele ali. Fui vizinho dele já. E olha, que baita currículo aqui. Foi lido no início, né? Então, muito obrigado pela sua visita ao Hora Bolas, né? E quem sabe o senhor volta aí no ano do centenário, né? Pra contar o que aconteceu de 32 em diante. Né? Se me convidarem, vem. Daí é com a produção, né? Mas acho que eles vão convidar. Das duas uma, né? Se não me convidarem é porque, né? Que é uma agradação. Tem 20 anos aí. É isso aí. Não, imagina, eu fico muito contente, obrigado pelo convite. Fico contente também de poder, né? Porque eu acho que é uma história nossa. Sim. Eu acho legal a gente conhecer ela, divulgar. Sim, e que bom, e que bom que esses 100 anos está mexendo com as pessoas, fazendo elas perceber que elas precisam buscar. Né? Eu acho legal porque depois de toda essa... a luz aí, acho que tá terminando. Não, daqui a pouco ela queima. Deixa que queima. Eu achei uma coisa que eu acho bem interessante, que aí é divulgado esses vídeos, essas coisas, né? Eu replico nas minhas redes também, porque eu digo, vamos... Quanto mais gente. E volta e meia aparece um pratense perdido no mundo, que assistiu, que viu. O último que conversou comigo tá em Londres, por exemplo. Eu vi lá, ouvi. Pô, que legal, né? Quando a identidade começa assim. Né? Quando aquela memória ali bate em ti, cria pinta um clima. Né? Então tu tá... Então, isso aqui, que legal. E que legal que tá vindo isso à tona, né? Pra gente aquela pelo coisa, menos e de pratense ninguém se esconde, né? Impressionante, né? Sempre encontra. Outro dia tava um primo meu que tava em Mendoza, encontrou lá o Jorge Capelari, mandou uma foto aqui, olha aqui. Vai no Arroio do Silva também, né? Não, é bairro. Encontra todo mundo. É bairro, né? É que nem Arroio do Sal de Caxias. Minha praia também é bairro de Nova Prata. Sim. Até pra gente saber que pratense não tá aí só pra bater em rotatório, né? Tem temos mais a oferecer, né? Tem muito mais que isso. Pois é, agora perdeu a graça o poste, né? Acabaram as piadas da cidade. Por isso que eu era contra aquele canteiro lá, né? Acabaram assim. Mas é isso aí. Professor Cassiano Milhavaca, muito obrigado por sua visita ao Hora Bolas. Este programa será reprisado amanhã, 12h30, no site conectamais.com.br e à tarde estará disponibilizado no YouTube. Quem não assistiu, quem quiser assistir inteiro, quem quiser se assistir, no caso, o nosso convidado, poderá fazê-lo pela plataforma do YouTube no canal Conecta Mais. Os ganhadores, Juliano Bosquete pelo Facebook e Ayrton Iolf pelo YouTube. Ganharam ingressos para o Cinelux, né? Escolher o filme dentro dos próximos 30 dias, só chegar lá, vai estar o nome, se não tiver o nome lá, liga para nós, tá? Então, Juliano Bosquete e Ayrton Iolf acertaram o nome da ponte, que é Ponte Ernesto Dornelles. É o símbolo do Daer, né? E, olha, aguentou mais uma enchente, né? Que muita por aí caiu, essa aí tá firme ainda, né? Merece ser logotipo do Daer. Merece. Nossa, dura melhor que o Daer. Gente, muito obrigado, Daniel Durli. Muito obrigado. Isso. Olhem para mim agora, por favor. Largue os celulares, tá? Muito obrigado, Daniel Durli. Muito obrigado, Maicon Del Sávio. Um abraço para o Lucas Del Sávio, que se recupere. Tá assistindo a gente aí. Hemoglobina alta. E nosso chefe Fabiano Rodrigues de Oliveira, nossos patrocinadores, nossos amigos espectadores. Até a próxima terça-feira, 22 horas, com mais uma edição do Hora Bolas e mais um grande convidado, né? Vai falar alguma coisa? Não. Então fica quieto. Tchau!